Olá, queridos, estivemos juntos, apresentei ali o livro, falei muito pouco dele, fiquei devendo, e então obrigado por tudo que vocês nos ofereceram, muito carinho, muita honra, muito calor cristão mesmo. Muito obrigado. Gostaria então de continuar a nossa conversa, comentar um pouquinho aqui sobre o livro. Na terra como no céu, Pai. A ideia aqui é exatamente trabalhar mais, trazer, né, para o centro da nossa vida a paternidade. A família é a principal estrutura da sociedade humana e o ponto de apoio e sustentação dessa estrutura, que é a família, é a paternidade, distribuída ali, compartilhada pelas frágeis figuras pai e mãe. E eu tomo aqui um texto de Hebreus, capítulo 8, no versículo 5, está dizendo que, dentro de um contexto ali, falando do tabernáculo, dos sacerdotes que ministravam lá no tabernáculo, e falando que Jesus é o sumo sacerdote, e que os sacerdotes, então, eram figuras apenas dele, porque ele é aquele que ministra no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo, e não o tabernáculo não feito por Moisés, não feito por mãos, mas o tabernáculo celestial. E Jesus ali está assentado, assim como a Bíblia nos fala, né? Mas tudo que nós vimos, então, o tabernáculo de Moisés, com todas os seus detalhes, todos as figuras ali, o ouro, a prata, o tecido, etc. Cada um deles é uma figura apenas, porque o tabernáculo lá no céu não é feito com pelos de cabra e tábuas de cedro, ou seja lá o que for. Muito bem. Por que estamos falando nisso sobre a paternidade? Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, ele o faz à imagem e semelhança do Filho de Deus. E logo depois ele adormece o homem e faz uma ferida nele, retira um pedaço e desse pedaço ele faz a esposa do homem, a mulher. E esse homem, feito à imagem e semelhança do Filho de Deus, ele é a figura de Jesus, ele é a figura do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que viria buscar e salvar o que se havia perdido. A mulher foi feita exatamente à imagem da igreja, a imagem da esposa do Cordeiro. Estou aqui fazendo essa analogia para entendermos então o que é figura e sombra. Muito bem. A família também é figura e sombra da família celestial. Deus é o pai de toda a família, conforme está Paulo escreve ali em Efésios, capítulo 3, verso 14 e 15. Então, o pai, a família, fazem parte, ou seja, nós fazemos parte de um desenho maravilhoso concebido na eternidade para ser refletido, vivenciado aqui na terra. O pai comum, o pai terreno, nele está um depósito de autoridade e afeto para que ele possa refletir isso para seus filhos
e seus filhos, na convivência com esse pai, tenham uma imagem, façam um conceito, façam uma ideia do Pai Nosso que está nos céus. Eu cito aqui João 14, por exemplo, que tem 23 vezes a palavra Pai e sempre está, todas as vezes, está falando do Pai Nosso, do Pai Celeste. Jesus falando com os discípulos perguntando, mas como é isso? Como é esse caminho? Como é isso de amar o Pai, de ser amado por Ele? O Tomé pergunta, o Felipe pergunta, mas tem uma frase tremenda que o Felipe fala no versículo 8 de João 14. Mostra-nos o Pai, Mestre, e isso nos basta. É apenas o que nós necessitamos. Queridos, eu tenho uma dor e um peso por aqueles que, mesmo conhecendo Jesus, não desfrutam da paternidade de Deus. Tem uma concepção errada. Você se lembra daquele... Eu nem vou citar o texto, não estou lembrando agora do texto, mas quando ali Jesus está falando daquele distribuição de talentos, e aquele que recebeu um enterrou porque ele tinha uma ideia errada, uma ideia de que o seu Senhor era aquele que colhia onde não plantou. Está vendo o que é conceito e preconceito? Está vendo o que é ter uma ideia errada a respeito de alguém? Pois é, eu vi uma menina, jovenzinha, receber Jesus no momento em que ela estava numa angústia profunda, pensando em suicidar. Ela se entregou a Jesus e ela gostou de Jesus. Mas quando alguém falou do Pai para ela, ela gritou, dizendo... Quando alguém falou de autoridade, ela fez o mesmo... Não, não! Porque para ela o Pai e a autoridade era o que ela olhava no Antigo Testamento. Ela não entendeu que Deus colocou uma regra, uma lei no Antigo Testamento para que destacasse o pecado, para que destacasse a obra que Jesus veio fazer, que é quebrar isso com a sua própria entrega, a sua morte e ressurreição. Aquela menina, ela tinha uma revolta porque o pai dela batia na mãe como se fosse um homem. Um dia a mãe não aguentou mais, foi embora e ela ficou adolescente em casa. Aí o pai passou a bater nela como batia na mãe. E agora ela conhece Jesus, mas ela tinha uma dúvida, uma sombra grave sobre ela em relação à paternidade. Mas a Bíblia fala que Deus é pai de órfãos e juízes e viúvas. O Antigo Testamento está cheio de imagens desse pai. E agora, então, Jesus traz uma alternativa. Lembrando aqui no Pai Nosso, que ele nos ensina a orar, e ele coloca para que nós devemos nos relacionar com o Pai. A vida de oração é uma vida de relação com o Pai Celeste. E ali ele fala da tentação. Eu pergunto, qual a mais grave e mais perigosa das tentações? Eu acho que é como Jesus terminou ali, logo depois da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 9 em diante. Ele termina dizendo, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Eu acho que aí é o ponto mais complicado na nossa vida. Então, Jesus mostra um caminho. Ele veio mostrar o Pai, mas ele está colocando o perdão como fundamental. Filhos perdoarem seus pais para melhorarem a imagem dele para si mesmo. Porque assim ele resgata a relação com o Pai, não só com o Pai terreno, mas com o Pai maravilhoso, Pai Nosso que está nos céus. Nós procuramos no livro, eu não quero gastar muito tempo, mas nós procuramos trabalhar com
algumas histórias parecidas com essa da menina que eu falei. Porque faço uma pergunta: como está o retrato do pai na sua vida? Para muitos é ainda o retrato do pai carrancudo, que quando a criança, quando o pai entrava na sala, a criança saía pela porta do fundo. Pais que não foram modelo de afetividade e autoridade. Esse é um dos pontos assim, mais importantes do livro. Tratamos dele no capítulo 5, que Deus é toda autoridade, mas é todo afeto. E hoje nós temos uma geração aí, e eu lamento muito, mas nós temos uma geração de pais que renunciaram, que abriram mão desse aspecto da autoridade, porque eles não querem repetir o erro dos seus pais no passado. E aí eles pensam que, sendo todo afeto, eles são uma figura de Deus Pai, mas não são. Porque Deus não é todo afeto. Ele é autoridade. Autoridade que ama. E aquele que ama e é autoridade. Autoridade equilibrada. O autoritarismo e a violência mancharam também a imagem da autoridade. Você entendeu? Aí entra o perdão. Eu tive que perdoar o meu pai, sem ofendê-lo, sem feri-lo, sem chamá-lo de um lado, falar, você fez isso, fez aquilo. Mas lá no meu coração, lá no fundo, por mais maravilhoso que tenha sido meu pai, eu guardei alguma imagem, alguma sombra a respeito da figura que ele representava. Pai é figura do Pai Celeste. Se você perdoar o seu pai terreno, você restaura não só o quadro lá da parede, você restaura a visão e a concepção e o conceito do Pai Celestial. Eu acho que aqui nós temos uma boa, mais ou menos, vamos dizer assim, uma ideia do que está no livro. Você precisa ler o livro para entender, mas eu acho que deu para entender aí o que é fazer parte dessa estrutura fantástica que Deus desenhou na eternidade, que sustenta a sociedade humana e que está mais ameaçada hoje do que nunca. Porque há um mover de um sistema anti-Deus para destruir a família, porque assim desmancha o desenho. Mas não vai acontecer, porque Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido nesse aspecto também. E importante, de forma até mais importante, que se perderam os valores. Jesus veio buscar e restaurar. Bênçãos do Pai Celeste sobre sua vida.